Bem, eu sou a Júlia Vicente Machado e hoje nós vamos falar um pouco sobre a mitologia grega. No último vídeo eu fiz uma proposta para vocês escreverem aí nos comentários qual entre mitologia nórdica e mitologia grega, qual dos livros vocês gostariam que eu falasse um pouco sobre. E quem ganhou foi a mitologia grega. Então, vamos de mitologia grega. O que é mitologia grega? A mitologia é um conjunto de narrativas que falam de mitos gregos, de mitos de antigos gregos com outros significados. A mitologia grega praticamente são histórias que os gregos inventaram, fizeram para explicar coisas do mundo. Por exemplo, no mito de Prometeu, quando que ele foi castigado pelos deuses por ter dado comida aos homens, por ter meio que cuidado dos homens da terra, ele foi castigado e nesse castigo uma águia sempre, acho que era uma águia sempre ia comer o fígado dele e no outro dia, sempre, por vários anos ele se regenerava e a águia sempre voltava todos os dias. Se a gente parar para pensar na biologia, o fígado é um dos únicos órgãos que se regeneram nas estações do ano. É por causa da lenda de Perséfone com Hades. Ele queria muito uma esposa. Então, ele sequestrou a Perséfone. E quando ele levou ela para o submundo, a mãe dela, que cuidava das plantações, ficou muito triste e falou que se a filha dela não aparecesse, ela não ia mais cuidar da terra. Então, os deuses meio que convenceram o Hades a devolver a filha. Só que o que tinha acontecido? Era uma lei no submundo que se você tivesse consumido alguma coisa de lá, você precisaria ficar lá permanentemente. E a Perséfone acabou comendo uma romã que tinha lá. Então o Hades meio que fez um acordo com a mãe dela. Em alguns meses ele ficava com a Perséfone lá no submundo e no final nos outros meses a Perséfone voltava para a mãe dela. E isso fez com que as estações do ano se fizessem. Quando o Hades levava a Perséfone, a terra fica seca e fica infértil para plantações, porque a mãe dela fica muito triste quando ela vai para o submundo. E quando as plantações estão boas e a terra fofa e tudo, é quando a mãe dela está feliz que ela está com ela. Então, os mitos gregos são praticamente formas que os gregos encontraram de explicar as coisas do mundo. Eles eram politeístas. Então, politeístas, o que é politeístas? São povos que acreditam em vários deuses. Politeísmo, vários deuses. Então, em todos são 12 deuses do Olimpo. O Olimpo é onde eles vivem. Geralmente dizem que ele vive numa casa muito grande, numa mansão, num lugar maravilhoso, num paraíso, que eles denominam como Olimpo. E ao todo são 12 deuses. E esses 12 deuses são Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Aconteceu, tudo que tem agora entre os 12 deuses do Olimpo começou lá atrás entre Urano e Gaia. Urano e Gaia foram praticamente Urano é o céu e Gaia era a terra. Com isso eles começaram a ter muitos filhos, teve os 12 titãs, os ciclopes, e várias outras criaturas. Entre eles tinha Cronos. Cronos era o filho Cronos era o pai de Zeus, e isso a gente vai vendo depois. O que aconteceu? Cronos, Gaia, eles ficavam no submundo, então eles não podiam ir para a luz. E a Gaia ficava muito triste com isso. Só que quando ela pedia para o Urano, ele falava que não. Então ela e nenhum dos filhos dela queria ajudar ela a fazer com que o Urano mudasse de ideia. Então ela foi pedir ajuda para Cronos. Cronos ajudou ela, e uma coisa brutal que ele fez com o pai dele, que na calada da noite, quando eles estavam dormindo, ele foi e cortou os testículos dele, por causa que isso fez com que ele não pudesse mais ter filhos, e fazendo assim com que a Gaia ficasse livre. E com isso ele conseguiu pegar o lugar no trono do pai dele, só que ele não cumpriu com a sua palavra e acabou deixando os irmãos no submundo ainda. Então a Gaia foi e lançou uma maldição sobre ele, que era que um dos filhos dele ia deserdar ele. E com isso, sempre que a sua esposa tinha um filho, ele engolia o bebê. Gente, ele engolia o bebê. Só que a esposa dela ficou desesperada e conseguiu salvar um. Esse um era Zeus.
que foi criado entre as ninfas escondido, com a ajuda da Gaia, que ajudou eles. Quando o Zeus cresceu, ele foi reivindicar com o pai dele, e ele conseguiu libertar todos os irmãos dele, dando tipo uma poção para eles, que fez com que ele meio que vomitasse os irmãos, todos os irmãos que tinham sido engolidos. E com isso, eles conseguiram vencer Zeus em uma batalha. E entre eles, ficaram os três que ficaram com divisões do mundo. Zeus ficou com o céu e praticamente com a dominância da terra e tudo. Poseidon ficou com os mares, rios, toda a parte de água. E Hades ficou com o submundo, o rei do inferno. Isso faz com que Zeus seja o líder de todos os deuses do Olimpo. Muito comum na mitologia grega a gente ter relações incestuosas, né? Que, por exemplo, Zeus, a esposa dele e a irmã dele Hera. E ele trai muito essa irmã dele. Então ele tem vários semideuses na mitologia. Por exemplo, Hércules. Hércules era um semideus, filho dele, só que não era Deus, né? Porque era filho de uma mortal com ele que era um deus. E a Hera, mesmo assim, ficava com ele e ela não descontava nele. Ela descontava nas mulheres, ela descontava nos filhos, ela jogava praga em todo mundo. Então, tem muitas histórias desse tipo na mitologia grega. E hoje eu queria apresentar aqui para vocês o Contos e Lendas da Mitologia Grega, escrito por Claude Posadox e ilustrado por Frederic Manceau. É um livro muito legal, da editora seguinte, né, o selo jovem da Companhia de Letras, está escrito aqui. E é bem interessante. Aqui, todas essas histórias que eu contei pra vocês, eu li aqui também. Tem muitas outras importantes, e eu acho que tá numa forma bem cronológica, bem com uma linguagem simples de entender, muito boa. Ó, aqui tá o prefácio. E aqui é muito legal porque aqui eles colocam a ascendência de Zeus. Ascendência de Zeus. Aqui está meio escuro, né? Não dá pra vocês verem, mas aqui tá escrito Eu, Zeus, é como se fosse ele contando. Eu, Zeus, é meu irmão, minha irmã, minha prima, minha mãe, meus filhos. Aí aqui a descendência de Zeus, que são os filhos, né? Aí aqui meu filho, meu filho, meu filho. Senhora Lenda, aí com todas as que tiver os filhos e as esposas que ele teve, com quem ele teve, né? Minha irmã Deméter, minha irmã Hera, senhorita Danae. Ele fazia... eu não gosto tanto assim dos Zeus também. Eu acho que ele enganou muitas mortais se fingindo de maridos, né? Só pra poder ficar com elas, depois engravidava elas. Eu não gosto tanto assim dele, não é o meu deus favorito também. Eu gosto muito da Atenas. Eu gosto da Atenas, que é a deusa da guerra e da estratégia. Não, acho que é a deusa da estratégia só. Aqui a gente tem várias... Começa cronológica, né? Olha, começa com uma coisa do universo. Começa depois... Aí vai contando sobre Crono, que é uma figura importante para o papel que Zeus empenha hoje. Por isso que eu resolvi contar essa história. É um pouco brutal. A mitologia grega em si é brutal e realista, né? Eles são muito práticos, né? Por mais brutal que possa parecer. E isso é muito interessante, né? No caso, às vezes a gente fica assim, meu Deus, como é que ele pode acontecer isso? Mas eu gosto muito de ler sobre mitologia grega. Eu acho importante a gente saber sobre outras culturas, né? Outras mitologias, outros costumes. Tanto que a mitologia grega hoje é estudada assim hoje, pra gente conseguir descobrir mais sobre os costumes e sobre os costumes rituais dos gregos antigos. Então eu acho muito interessante, ó. É bem legal. As imagens que tem nesse livro também são muito... Tem uma característica em si, né? Não é aquela coisa tão realista, mas é mais de tipo quadrinho, é bem legal, ó. Vendo? Aqui tem... Aqui, no fim, tem outras coisas, por exemplo, deuses. Aí tá bem completo aqui no final, ó, os deuses e os atributos, os domínios de influência. Aí conta uma história aqui, tem uma boa explicação, ó, mitos e histórias, exemplos para meditar. Então é um livro muito bom, gostei bastante dele.
Eu recebi ele faz um tempo já. Se vocês quiserem ler, eu recomendo muito ele. Sobre outras culturas e sobre outras coisas. É uma coisa muito dita hoje em dia. E é muito bom saber sobre esses tipos de coisa. Então eu recomendo muito esse livro aqui, ó. Seguinte, o selo da Jovem Companhia. Né? Aí o Mitos e Mitologia, Contos e Lendas da Mitologia Grega. E tem uma série aqui, então são Contos e Lendas da Amazônia, Afro-Brasileira. E eu tô pensando em comprar mais desses livros porque ele realmente é muito bem explicado, gostei bastante. Eu vou continuar com a mesma coisa que eu tinha feito no vídeo anterior, porque eu acho que talvez dê certo. Se ninguém responder nada, eu vou fazer um livro diferente, tá? Vocês querem que eu fale um pouco sobre a mitologia nórdica? Ó. Quer que eu mostre um pouco sobre esse livro, fale um pouquinho sobre ele, sobre o que ele se trata? Ou vocês querem que eu fale sobre o livro O Tigre Branco? O Tigre Branco parece um livro muito interessante, que eu vou começar a ler ele. Eu não li ele ainda direito, né? Não li ele ainda. Mas parece ser um livro que tem críticas muito boas aqui atrás, com pessoas importantes. Ó, por exemplo, do Júri, do Man Booker. Eu acho que se vocês escolherem, tá? Esse aqui ainda tá na disputa. Nórdicos ou Tigre Branco? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe um like. Beijo!